Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente falar de história no vestibular. Já falei aqui algumas outras vezes. FUVEST é um vestibular importante, interessante para a gente fazer esse tipo de revisão, porque ele tem uma programação bem abrangente. Começa lá na pré-história, vem até os dias atuais. Também a mesma coisa na história do Brasil, sempre abordando desde a pré-história até os dias atuais. América aparece. Então, ao estudar para a FUVEST, você está estudando para todos os vestibulares. Então, por isso eu gosto desse vestibular, embora às vezes a gente também mescle com outras provas, questões interessantes. Hoje eu vou tentar responder aí uma pergunta que os alunos sempre cobram, que é: o que cai no vestibular? Eu vou responder, mas por meio das provas da FUVEST, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, veja, eu fiz um levantamento dos 3 últimos anos da FUVEST. Então, olha só, em 19 caíram, por exemplo, três questões sobre história do Brasil e as demais sobre história geral. Em 2020, caíram 5 de Brasil, 7 de geral, certo? Então, a gente considera bem equilibrada nesse sentido. Em 21, caíram 6 de Brasil e 5 de geral. Veja, caiu mais, inclusive, do Brasil que geral. Mas nada também assim absurdamente maior ou menor. Por isso que eu falo, gente, a FUVEST é interessante justamente porque faz essa prova bem equilibrada nesse sentido e acaba contemplando aquele aluno que fez o ensino médio direitinho, né? Geralmente é assim, lá no primeiro ano você começa com a pré-história, vai até mais ou menos a Idade Média, a maioria depois começa a mesclar a história geral e do Brasil e vai seguindo assim até o terceiro ano do ensino médio, quando os temas mais contemporâneos do século XX, como eu já disse, tanto em geral quanto no Brasil. Então, olha, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou analisar as questões para você ver como é balanceada, como eu disse, na distribuição daquela tradicional, é a nossa referência melhor e mais fácil, aquela tradicional divisão, pré-história, antiga, média, moderna e contemporânea, no Brasil, no caso, colônia, império e república, e depois a gente vai primeiro dar esse panorama geral, depois nós vamos analisando o tema, tá? Só para você ter uma ideia. É a antiguidade, mas por exemplo, a antiguidade pode ser Grécia ou Roma, então, mas foi Grécia. E dentro da Grécia, qual o tema, certo? Pode ser economia, pode ser os períodos, né, diferentes, ano clássico, arcaico e assim por diante. Então, primeiro, como disse, a viagem mais ampla, mais panorâmica, se você quiser só ter uma ideia, né? E depois a gente vai ir voltando e vendo com mais detalhes, legal? Então veja, na prova de 19, como eu disse, que caíram só 3 de Brasil e 8 de geral, por exemplo, eles cobraram Roma. Uma das questões era sobre o Arco do Triunfo, certo? Olha, gente, você pode ir atrás da prova ou atrás dos meus vídeos. Os vídeos, eu tenho os 3 anos comentado questão por questão, certo? Analisando por que não as erradas e assim por diante. Como eu disse aqui, é uma visão mais ampla para depois ver com detalhes questão por questão, certo? Então, como eu disse, vamos lá. De novo repetindo, então, 2019 caíram 3 de Brasil e 8 de História Geral. Então, a primeira foi sobre antiguidade, no caso, uma história sobre o Império Romano. A outra questão caiu sobre as mulheres na Idade Média, um tema muito recorrente, né? O papel da mulher na antiguidade, na Idade Média. Então, você tem que ficar também atento a esse tema. Uma outra questão vindo na ordem, caiu um quadro do Lazar Segal. Essa foi a obra do Lazar Segal. No caso, eu comentei, você, se tiver curiosidade, pode procurar no meu canal. Eu comento essa questão com mais detalhes. Embora existissem nas alternativas as escolas de pintura, não era necessário você saber a escola para responder.
por eliminação e observação da obra, você conseguiria responder. A outra era sobre a Revolução Chinesa, bem assim, nu e cruamente, né? A outra aí do Brasil, como eu disse, caiu sobre a ditadura, uma tabela onde mesclava ali aspectos da economia e da política. Uma outra questão, então, abordou a Revolução Industrial, tema, como eu disse, muito recorrente. Na 86 caiu um quadro também sobre a mulher e a questão sobre os limites da República Brasileira, ou seja, então o período republicano. A questão seguinte foi sobre uma relação entre a Revolução Francesa e a Guerra de Independência nos Estados Unidos, também muito recorrente. Uma questão do apartheid, portanto, do século XX, que já era fim do apartheid. A outra questão era sobre o Brasil, uma charge. Eu deixei aqui as charges para você observar com mais atenção. Então, do seu lado esquerdo, a figura de Solano Lopes, sob vários crânios, cadáveres, e do seu lado direito, um soldado horrorizado vendo um escravo sendo castigado. Portanto, dentro do exército, começou a ganhar força a proposta de abolição da escravidão. Sobre o Solano Lopes e outra sobre a questão da abolição no Brasil, ou do tema da abolição, certo? E a 90 era uma questão sobre a Europa do século XIX, que abordou um pouco o nacionalismo. Então, veja, se a gente fosse, como eu disse, pensar a distribuição de antiga, média, moderna e contemporânea, praticamente todos os períodos foram contemplados, certo? Então, só repetindo rapidinho, a questão sobre o Arco do Triunfo era Roma, Antiguidade, a mulher na Idade Média, certo? Portanto, Idade Média, contemporânea caiu aqui a Revolução Chinesa, a Revolução Industrial, essa questão da independência dos Estados Unidos, como disse, no limite ali entre a moderna e a contemporânea, apartheid contemporânea e século XIX, né? Portanto, dentro da história contemporânea. Você veja como distribuiu bem ao longo assim da história. E a mesma coisa a história do Brasil, certo? Então caiu, se a gente fosse colocar, não caiu nada do período colonial. Veja, estamos analisando só a primeira fase, certo? Então caiu uma charge sobre a Guerra do Paraguai, então seria o Império, Segundo Reinado. Caiu uma questão sobre a República, certo? O quadro da mulher. Essa foi a obra utilizada pelo vestibular de Décio Vilares, e a alternativa correta, depois você pode procurar, que a alternativa C dizia que era uma alegoria da liberdade, da pátria e da nação. Correto, a mulher muitas vezes foi usada como símbolo dessa, como diz aí, alegoria da liberdade, que contrastava com os limites da cidadania, porque na República Velha as mulheres não podiam votar, os analfabetos, então havia um limite dessa liberdade proposta pelos republicanos. Como disse, uma obra, e houve uma discussão sobre essa representação, o simbolismo dessa mulher, né? E a ditadura militar, ou seja, bastante então contemporânea. Então não apareceu questões, por exemplo, sobre colônia, sobre o primeiro reinado, mas, portanto, né, caiu império e período então republicano. Foram questões mais, vamos dizer, quase que mais contemporâneas do Brasil, certo? Como eu disse, nós estamos analisando a primeira fase. Na segunda fase, apareceu uma questão, abordou um tema, né, do padre Antônio Vieira, que discutia o período colonial, as invasões holandesas. Eu vou fazer um vídeo sobre a segunda fase. Aguarde. Bom, vamos para então o FUVEST 2020. Como eu disse, essa bem equilibrada, 5 do Brasil, 7 de geral. As de Brasil, vou separar assim, que acho que fica melhor para você acompanhar. Caiu sobre o esqueleto de Luzia, tá? Não sei até quanto você já estudou. Portanto, sobre a questão da pré-história brasileira. Por isso que eu falei que é bem distribuído, tá?
Caiu uma questão sobre o Vargas, sobre a questão do trabalhismo, como, né, uma questão que abordou aí a questão dos sindicatos. Então, portanto, período da Era Vargas, muito cobrado na FUVEST. Caiu uma sobre invasões holandesas, ou seja, período colonial, que não tinha aparecido na 19, apareceu na de 20. Uma música do Legião Urbana, que Geração Coca-Cola, que abordou, portanto, aquele processo de redemocratização do Brasil. Também, então, veja, gente, bastante, como eu disse, né, bem distribuída, ou seja, apareceu uma de Colônia, apareceu uma do Vargas, uma da pré-história brasileira, né, a primeira, a música lá da Legião Urbana. Então, uma questão, como eu disse, eles gostam de distribuir, certo? As questões de história geral, caiu uma sobre a peste negra, era um texto, tá, para você identificar qual era a epidemia. Caiu uma sobre a África, tá, muito complicada, eu vou depois falar dela com mais calma para você. Mapa Mundi do século XV, muito recorrente, porque é o processo das grandes navegações, do Renascimento. Então, do recorrente também na FUVEST. Caiu uma sobre a antiguidade, veja, oriental. Caiu um texto muito até fácil pelo texto. Eu tenho esse vídeo, se você quiser, vai lá atrás, sobre a Mesopotâmia, e era uma questão básica das características principais, que era o politeísmo, poder centralizado, as características da Mesopotâmia. Caiu uma sobre a Operação Condor. Essa daí, pessoal, ela mescla Brasil e América, porque essa Operação Condor foi uma reunião, né, uma troca de informações, melhor dizendo, entre as ditaduras do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, ou seja, eles trocavam informações sobre as ações por eles consideradas, então, subversivas. E aí, então, portanto, o contexto da ditadura militar. Caiu uma questão sobre a Inglaterra no século XVIII para o XIX, que mais ou menos versava sobre a questão da introdução, né, do parlamentarismo lá na Inglaterra, ainda no século XVII, final do século XVII, a Revolução Puritana de 1888, e a partir daí a Inglaterra organizou um governo monárquico, mas parlamentar, que na prática significava poder nas mãos da burguesia, do parlamento. Então a questão abordou, tinha um pequeno texto, e abordava então esse ambiente da Inglaterra entre os séculos 18 e 19. E uma qualíssima falando sobre a questão da informação, abordava a questão dos fake news, certo? Portanto, então, bem abrangente, diz respeito ao Brasil, diz respeito também à história geral. Então, eu classifiquei aqui como geral, já que não era específica sobre o Brasil, mas enfim, então, uma questão bem interessante também, certo? Isso 2020. Bom, 2021, também foi bem balanceada, caíram 6 de Brasil e 5 de geral. Então, olha, vamos ver a de geral primeiro, tá? Falava sobre, tinha um texto do Camões e falava sobre a questão do escorbuto. Então, veja, mais uma vez apareceu essa questão aí desse processo das grandes navegações, certo? Da chegada dos europeus na América. Então, fica bem atento a esse tema aí. Na mesma prova, veja aí, na sequência, vem uma questão falando sobre o impacto da mineração, da prata, do ouro na América Espanhola e o impacto disso na economia mundial, que foi um processo de inflação, certo? Aquela velha lei da oferta e da procura, certo? Se havia uma disponibilidade maior de prata e de ouro, houve então um processo inflacionário na Europa. Também uma questão bastante recorrente, certo? Eu vou, como disse, falar primeiro das questões de história geral, populares do Brasil aí que viriam na sequência, tá? Aí caiu uma questão também bem século XX, né, no caso, que era sobre as camisas negras, que um fenômeno que aconteceu no fascismo italiano, certo? Colocaram um quadro do Renascimento, um quadro do Botticelli, Primavera, e
uma questão, portanto, sobre o Renascimento. E veja, mulheres na Grécia, o papel das mulheres na Grécia. Por isso que eu falei para vocês, ó, lá em 19, eles cobraram a mulher na Idade Média. Na de 21, as mulheres na Grécia. Infelizmente, né, pessoal, sempre um papel de subalternidade, certo? Ou seja, tanto na Grécia as mulheres não tinham direitos políticos, não podiam votar. Na Idade Média a mesma coisa, certo? Aí tem a questão religiosa muito forte, portanto, né, foi a Eva que teria levado o homem a ser expulso do paraíso. Então, infelizmente, essa situação permanece, certo? Hoje, óbvio, muito mais avanços, mas ainda há muito a se caminhar, né? Mas fica atento, então, a esse tema. Então, olha, vamos ver agora antiga, média, moderna e contemporânea. Então, por exemplo, a primeira citada, as navegações, e a segunda seria ali Idade Moderna, certo? A questão, como eu disse, das navegações, a questão da exploração do ouro na América Espanhola, então diz respeito à Idade Moderna. Camisas negras, século XX, portanto, contemporânea. O quadro renascentista, início da Idade Moderna. As mulheres na Grécia, Antiguidade. Por isso que eu falei, veja, não apareceu, por exemplo, Idade Média, pelo menos na primeira fase, mas apareceu Antiguidade, apareceu Idade Moderna, Contemporânea, mais uma vez, repetindo essa distribuição que a FUVEST costuma fazer, certo? Na linha de tempo. Bom, vamos para o Brasil então? Brasil, olha, caiu uma questão sobre fronteiras, até me inspirou aqui a fazer uma aula sobre só fronteiras. Se você quiser procurar aí, você vai ver sempre associado às questões econômicas, certo? A ocupação sempre acompanhada desse processo, né? Porque, afinal de contas, foram as atividades econômicas que levaram as pessoas para as diversas regiões do Brasil, né? No sul, no Amazonas, mas enfim, você vai ver lá na aula aqui, como eu disse, vamos passar primeiro um pente fino, certo? Então, veja, período, então, colonial, basicamente, certo? Outra questão, abordou a economia no Império, tome cuidado, que é sempre aquela questão da manutenção da escravidão, a questão do papel agroexportador do Brasil, no caso aí era o café, tá? Não entrava em detalhes, mas, como eu disse, abordou mais um aspecto mais amplo, mais geral, e a resposta seria essa, né? A discussão do tema, como eu disse, que é o nosso propósito nessa conversa de hoje, certo? Então, Império. Tinha uma questão sobre a cabanagem. A cabanagem foi uma revolta que aconteceu ali no período entre o primeiro e o segundo reinado, no período regencial, e abordava a gente também nada específico sobre a revolta, mas um caráter mais amplo, que era a exclusão das camadas mais populares e a centralização do poder muito grande, gerando então uma tensão com as províncias. A outra questão, a gente também, né, desse ano, colocou uma tabela, então era basicamente uma análise de tabela. Veja, na de 19, eles colocaram uma tabela relacionando economia e política. Aqui era uma tabela que, analisando, você percebia que o impacto da varíola, na época lá da revolta da vacina, né? Nós também temos uma aula específica sobre o assunto. Então, era para você perceber que o impacto dessa doença nas camadas mais populares foi mais intenso. Analisando com calma a tabela, você respondia tranquilamente, tá? Mas, portanto, período já republicano no Brasil, né? E a outra questão abordou o trabalho negro e indígena, então, período colonial. Certo? Que o trabalho, tanto se utilizou o trabalho negro africano, quanto o trabalho indígena no período colonial. Então, pessoal, como vocês perceberam, a FUVEST, como eu disse no início, ela distribui a prova muito de forma bem equilibrada, certo? Na linha de tempo e entre geral e Brasil, sempre mesclando também, aí jogando uma, duas questões de história da América, certo? América, aqui a gente pode considerar tanto a América Espanhola quanto a história dos Estados Unidos, certo? Antes da Primeira Guerra Mundial, quando se tornou o protagonista aí do mundo.
a sua história mais específica, né? Ou seja, a colonização, a independência, a guerra de secessão entre Norte e Sul. Você pode analisar, né, também a história americana dessa forma, mais específica, antes dela se tornar, como eu disse, a protagonista do mundo. E na América a mesma coisa, certo? A América Espanhola, você pode ser cobrado sobre a América pré-colonial. Veja que nesse intervalo aqui, a primeira fase não foi cobrada. Então, tem a América pré-colonial, certo? Que seria as civilizações asteca, maia, inca. Você deve ficar atento. Até mesmo o próprio povoamento da América, lá na pré-história ainda, certo? Você pode ser cobrado sobre o período colonial, na América Espanhola, processo de independência, que tem muitas semelhanças com o processo de independência do Brasil. Então, fica atento porque você vê, a FUVEST distribui bastante. Então, é óbvio que alguns temas sempre são recorrentes, como eu sempre falo aqui. Você tem que ficar atento às transições da antiga para a média, da média para a moderna e assim sucessivamente, porque são momentos de grandes transformações. Então, os examinadores têm uma certa predileção por esse tema, as transições. Na história do Brasil, a mesma coisa, certo? Como o processo de independência e a transição também, certo? Para a República. Então, momentos que você tem que ter um pouco atenção, mas você tem que estudar de forma bem equilibrada. Eu acho que a FUVEST, com raríssimas exceções, ela faz questões muito interessantes nesse sentido, não faz aquela questão absurda, certo? Que vai cair uma vez, a gente vai cair outra vez sobre o mesmo tema daqui 20 anos. Não, ela sempre faz cobranças de temas que estão aí no dia a dia, certo? Então, você tem que, no dia a dia que eu falo, né, do vestibular, né, do ensino médio. Então, como eu falei, Grécia e Roma, certo? O papel da igreja na Idade Média, o Renascimento, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, são temas muito recorrentes. Então, esses temas aí você tem que ficar atento e vai sempre aparecer. Na história do Brasil, você tem que ficar sempre atento às estruturas do período colonial, certo? A economia, a mão de obra, isso aí é um tema sempre recorrente. No Império, você tem que ficar também muito atento ao processo de independência, certo? Porque, veja, como eu sempre falo, é um processo, ele começa com a crise do sistema colonial. Então, não fique pensando naquela... não, Dom Pedro I, vamos pegar o Brasil como referência, né, que se conhece mais. Dom Pedro pela independência. Não, ele estava ali no momento certo, na hora, né, certa. Ou seja, o Brasil não foi o único país independente. Se você pegar depois, tiver curiosidade, pega as datas de independência dos países latino-americanos. As primeiras ali por volta de 1810 e 1822, 23, praticamente toda a América Latina estava independente, com raras exceções. Então, não é coincidência, é uma crise do sistema colonial, certo? Então, tem que ficar atento a isso. Veio esse processo de independência do Brasil, ficar muito atento à vinda da família real, certo? O primeiro reinado é cobrado muita atenção entre o imperador e as províncias, certo? A aristocracia rural. No segundo reinado é um período bastante longo, são quase 50 anos de governo. Tem que ficar muito atento à economia, a questão do café, a questão da Guerra do Paraguai e o processo, certo, de imigração para o Brasil, da imigração europeia e a transição, portanto, do trabalho escravo para o trabalho livre. Tá? Depois, na República Velha, o fenômeno do coronelismo, controle, certo, dos cafeicultores, das rédeas do poder. Vargas, que vai dar aquela outra cara, certo? Vai ser um governo mais equilibrar entre o setor agroexportador e a indústria. Também tem aulas específicas sobre o Vargas no meu canal. Depois veio o período chamado populista, onde os governos tiveram que abrir mão de alguns direitos trabalhistas, por exemplo, certo? Muitos deles marcados pelo nacionalismo.
o Juscelino, trazendo a indústria automobilística, a construção de Brasília, já com um pouco diferente do Vargas, não é isso? Nesse sentido. E a ditadura cai sempre, você viu nessa análise que eu fiz, a ditadura apareceu aqui em quase todos os anos, né? Nos 3 últimos pelo menos, e, enfim. Então você tem que ficar atento, como eu disse, esses temas chamados clássicos, com mais atenção, mas sempre perceber, certo? Que todo esse universo aí do ensino médio pode vir a ser cobrado. Na maioria das vezes, as charges, os quadros que caem nessas provas, eles ajudam a responder a questão. Ora, se você tem um conhecimento de história da arte, sempre vai ajudar. A maioria também, quase todos os anos, apareceram tabelas, então você tem que ter paciência, porque as tabelas geralmente elas facilitam em vez de dificultar, porque você lendo atentamente você resolve, certo? Você está com informações ali na mão, imagens, análise de imagem também tem aparecido bastante, charges, quadros, não precisa conhecer com antecedência, você tem que dominar o conteúdo. E aí você resolve a questão, como eu disse, às vezes até vão facilitar, às vezes você bate o olho e, eu não conheço essa obra, já não pode ficar com receio, tá? Porque às vezes a obra vai te ajudar a responder a questão. Se você assistir às aulas sobre, por exemplo, essa questão que eu falei para vocês aí, que apareceu a obra do Lazar Segal lá na prova de 19, uma análise bem tranquila, você conseguia resolver, não precisava saber se era escola impressionista, expressionista, porque às vezes dá, como disse, aquele receio, né? Você vê o quadro e vai ver as alternativas, está perguntando se é cubista, se é expressionista, impressionista, já o aluno se impressiona, né, com a prova, com a questão. Então, não, a gente fez uma brincadeira, né? Uma brincadeira muito séria, que era excluir a escola e tentar focar no tema, e a gente conseguiu resolver. Então não pode se assustar, por isso que eu falo, é importante ver a prova por isso, porque você vai se habituando, e quando você se habitua, nada vai te surpreender, porque pegar você de surpresa é muito negativo. Pessoal, vou ficar por aqui. Eu estou diariamente nas 3 mídias, Instagram, Facebook, YouTube, resolvendo questões, mas fazendo na verdade uma revisão, mas uma revisão diferente, uma revisão em cima da prova, porque além de relembrar os temas, você vai perceber como que o vestibular cobra. Isso é muito importante. Então, se você está gostando, dá o like aí que ajuda a gente a divulgar o canal, compartilha com amigos, faça sugestões, certo? Eu sempre estou dando um recadinho aqui que eu não consigo, pessoal, responder lista de exercícios, certo? Porque aí eu estaria sendo antiético, estaria ferindo aí o trabalho do meu colega, professor, de dessas listas, justamente para saber como é que você está. E se eu respondo de antemão, você chega lá, certo? Com a questão resolvida, você não se debruçou, não fez reflexão, e aí não vai te ajudar. Quer dizer, eu vou ser antiético com o professor e justo com você, porque, como eu disse, ele está fazendo para o seu aprendizado. Estamos aqui para colaborar sempre, mas uma questão mais específica, um tema, aí eu resolvo para você, tá? Mas lista de exercícios não dá. Pessoal, mais um recadinho que eu queria passar para vocês. Eu vou fazer também a segunda fase da FUVEST, tá? Então, o que nós fizemos agora com as questões da primeira fase, 19, 20, 21, eu vou fazer com a segunda fase. Então, nesse primeiro momento, eu quis fazer com vocês a primeira fase e, na sequência, não sei que momento você vai ver o vídeo, talvez já esteja disponibilizado. Então, a mesma análise com a segunda fase. Então, como você sabe, são questões dissertativas e eu vou fazer a mesma coisa. Nós vamos usar para fazer a revisão. Então, mesmo que você, por exemplo, no seu estado, só exista, por exemplo, vestibular tipo teste, não tem segunda fase, não tem questões dissertativas, mas nós vamos usar as questões para fazer a revisão do tema. Então, é importante que você também assista, mesmo que, como eu disse, o seu vestibular seja teste, tá?
Então é isso, aguardo vocês aí. Então é isso, pessoal. Forte abraço aí e vamos firme aí em garantir nossa vaga lá. Até mais.